Pessoal, bem-vindo ao Média Além Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscrever no canal, darem seu joinha e ativarem o sininho para novas notificações. O assunto da aula de hoje está relacionado com a secreção tubular renal e o equilíbrio ácido-base. Mas sempre que falarmos nos rins, é importante lembrarmos sobre a unidade morfofuncional renal, que são os néfrons. Os néfrons são formados por vários segmentos. O segmento inicial é o corpúsculo renal, formado pela cápsula de Bowman e a rede de capilares glomerulares, onde acontece o processo de filtração. O filtrado aqui formado, ele vai sofrer um processo de modificação ao longo dos túbulos renais a partir de secreção e reabsorção de substâncias que acontecem ao longo do néfron. É importante notarmos também que cada região do néfron apresenta um epitélio modificado que está diretamente relacionado com a sua função. Aqui observamos que ao longo do néfron, esse filtrado formado aqui na cápsula de Bowman, ele sofre vários processos, então, de reabsorção e secreção. Reabsorção é o processo que consiste no movimento de substâncias do lúmen tubular para os capilares peritubulares, ao passo que a secreção resulta no transporte de substâncias dos capilares peritubulares para o lúmen, para que então seja excretado a partir da urina. A partir da secreção de algumas substâncias, que incluem o íon hidrogênio e íon bicarbonato, os rins podem participar do equilíbrio ácido-base. O equilíbrio ácido-base está diretamente relacionado com a manutenção do pH sanguíneo. O pH sanguíneo ele deve ser mantido na faixa de 7,75 a 7,45. Valores inferiores a 6,85 ou superiores a 7,95 levam a um processo de lesão irreversível e morte celular. A faixa de pH está relacionada com a concentração de íons hidrogênio. A principal fonte desse íon no organismo é o metabolismo celular. O organismo apresenta diversas maneiras para a manutenção do pH e, portanto, para garantir a homeostasia celular. Entre esses mecanismos, podemos citar o sistema tampão, que é formado por uma base fraca e seu ácido conjugado, ou por um ácido fraco e sua base conjugada. Alguns exemplos desse sistema tampão: tampão fosfato, o tampão amônio-amônia, que é aqui utilizado pelo sistema renal, e o tampão realizado pelas hemoglobinas. Talvez vocês não saibam que, ao mesmo tempo que a hemoglobina realiza o transporte de oxigênio, ela também favorece o tamponamento sanguíneo. Os pulmões, que é um mecanismo rápido, através da concentração de gás carbônico que é exalado pelo processo de respiração pulmonar, e os rins, a partir da secreção de algumas substâncias, como eu já falei, como hidrogênio e bicarbonato. Caso esses sistemas não consigam manter o pH na faixa aceitável, isso implicará num processo conhecido como distúrbio ácido-base, que pode ser uma acidose, quando o pH estiver inferior a 7,35, ou uma alcalose, caso o pH esteja superior a 7,45. Mas quais são essas substâncias secretadas pelos rins? Em qual região do néfron isso acontece? E de que maneira essas substâncias irão ou não contribuir para a manutenção do equilíbrio ácido-base? Então, o túbulo contorcido proximal é um segmento onde algumas substâncias são secretadas. Lembrando que o túbulo contorcido proximal ele apresenta uma intensa acidofilia citoplasmática por se corar com a eosina, e uma característica marcante é a sua irregularidade no lúmen, devido à presença de células em borda em escova. Comparando com o túbulo contorcido distal, a gente observa que esse túbulo tem uma regularidade pela ausência dessas células, Lembrando que células em borda em escova também podem ser chamadas de microvírus. Bom, no túbulo contorcido proximal, algumas substâncias são secretadas. Mas de que forma? Então, como eu já comentei num vídeo anterior, e recomendo que vocês assistam, a energia gerada a partir do transporte ativo primário de sódio e potássio na bomba aqui presente na membrana basolateral fornece uma energia potencial que é importante para a difusão de sódio para as células tubulares e a secreção de íons de hidrogênio para o lúmen tubular. A secreção de hidrogênio em direção ao lúmen
acontece através de um mecanismo antiporte com sódio por um transportador conhecido como NHE. Aqui eu deixei em destaque porque esse local é sítio de ação da angiotensina 2, que faz parte integrante do sistema renina-angiotensina, que é ativada em situações onde há uma queda da pressão arterial. A angiotensina 2, ao atuar nesse transportador NHE, ela vai aumentar a reabsorção de sódio. Como essa membrana apical ela é permeável à água devido à presença de aquaporina do tipo 1, a água entra por osmose e segue o soluto em direção ao interstício. Então, dessa forma, tanto o sódio quanto a água serão reabsorvidos, sendo importantes então para a manutenção do volume sanguíneo e da pressão arterial. O hidrogênio secretado no lúmen tubular ele vai se combinar com o íon bicarbonato presente no filtrado e na presença da anidrase carbônica forma o ácido carbônico, que por ser um ácido fraco se dissocia facilmente em água e gás carbônico. O gás carbônico se difunde facilmente pela membrana apical, se combina com a água no interior das células tubulares e na presença da anidrase carbônica novamente forma o ácido carbônico, que por sua vez se dissocia em hidrogênio, que vai ser secretado de volta ao lúmen, e íon bicarbonato, que vai ser transportado para o interstício, acoplado ao sódio ou através do mecanismo antiporte com íon cloreto. Como o hidrogênio secretado no lúmen tubular se combina com o íon bicarbonato, ele não está relacionado com a manutenção do pH. No entanto, a partir da secreção de outras substâncias, o túbulo contorcido proximal, de fato, irá participar da manutenção do equilíbrio ácido-base. Sendo assim, as células tubulares renais utilizam o tampão amônia para a manutenção do pH sanguíneo. O amônio é sintetizado a partir da glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial, sintetizado a partir do ácido glutâmico nos músculos. Depois ela é encaminhada para a circulação e ativamente transportada para o túbulo contorcido proximal e túbulo contorcido distal. A partir da glutamina intracelular, são sintetizadas 2 moléculas de amônio e 2 moléculas de bicarbonato. A partir do transporte ativo primário de sódio e potássio na membrana basolateral, cria-se uma energia potencial que favorece a entrada de sódio nas células e a secreção de amônio em direção ao lúmen tubular. Então, é dessa forma que o túbulo contorcido proximal participa da manutenção do pH. Então, a partir da variação da concentração de íons hidrogênio, isso pode ser contornado a partir da secreção de amônio no lúmen tubular. Outra região do néfron que é importante para a manutenção do equilíbrio ácido-base é o túbulo contorcido distal. Aqui vale lembrar que o túbulo contorcido distal apresenta 2 regiões funcionalmente distintas. A região inicial é representada pela mácula densa. Apresenta o epitélio extremamente modificado, aqui representado, podemos ver aqui também em destaque, relacionado com a retroalimentação túbulo-glomerular. Portanto, essa região ela vai afetar a taxa de filtração glomerular mediante flutuações da pressão arterial. E a porção distal do túbulo contorcido distal, que apresenta semelhanças com a porção cortical do ducto coletor, é uma região que passa a ser chamada de néfron distal, e essa sim está associada com a manutenção do equilíbrio ácido-base. Essa região de néfron distal é formada por células intercaladas do tipo A, que são ricas em anidrase carbônica. Essas células estão relacionadas com a secreção de hidrogênio para o lúmen tubular. De que forma? As células intercaladas do tipo A apresentam bombas de hidrogênio presentes na membrana apical. Então, dessa forma, o hidrogênio será secretado das células tubulares em direção ao lúmen. Existe também ainda um mecanismo ativo de antiporte com o íon potássio. Então, na medida em que o hidrogênio é secretado para o lúmen tubular, o potássio se difunde para o interior das células tubulares. A partir da energia criada pelo transporte ativo, o bicarbonato ele vai ser reabsorvido para os capilares peritubulares a partir do mecanismo antiporte com íon cloreto. Aqui deixei em destaque para vocês uma condição que é chamada de hipercalemia, que significa o aumento de íons potássios no sangue. Em situações de acidose, isso pode acontecer, mas por quê?
A acidose resulta na redução drástica do pH com o aumento da concentração de íons de hidrogênio. Então, quanto mais hidrogênio no organismo, maior a quantidade desses íons serão secretados na urina. E na medida em que eles são secretados, o íon potássio está sendo reabsorvido para os capilares peritubulares e, portanto, contribuindo para a hipercalemia. A hipercalemia é uma situação preocupante, porque pode alterar o potencial de repolarização do músculo cardíaco. Outras células do néfron distal que também participam de maneira efetiva no equilíbrio ácido-base são as células intercaladas do tipo B, também ricas em anidrase carbônica. A energia proveniente do transporte ativo de íon hidrogênio provê uma energia potencial que permite a saída de bicarbonato para o lúmen tubular e a entrada de íons cloreto. Então, dessa forma, as células intercaladas irão participar da manutenção do equilíbrio ácido-básico a partir da excreção de íon bicarbonato. Como eu já falei anteriormente, além do sistema renal, existem outros elementos que irão contribuir para a manutenção do pH sanguíneo, como o sistema tampão, que é imediato, e a ventilação pulmonar, que é rápida. No entanto, se esses sistemas falharem na manutenção do pH, isso implicará num distúrbio ácido-base. Entre os distúrbios ácido-base primários, podemos citar a acidose metabólica, que consiste numa situação que há redução do pH sanguíneo. Essa redução do pH sanguíneo pode estar associada a um ganho excessivo de ácido ou perda excessiva de bases. Mas em que situações clínicas podemos observar essa condição? Então, em relação à perda de base, uma condição clínica muito comum são as diarreias. E em relação ao ganho excessivo de ácidos, duas situações clínicas importantes, como por exemplo, o diabetes mellitus do tipo 2 descompensado, com a formação excessiva de corpos cetônicos, que vão reduzir o pH de forma drástica, ou ainda o choque séptico. Lembrando que as bactérias realizam um metabolismo anaeróbico, então contribuem para a produção de lactato e, portanto, redução do pH. Outra condição também relacionada com o distúrbio primário ácido-base pode ser a alcalose metabólica. E aqui a gente observa um aumento do pH. E normalmente está relacionado com a perda excessiva de ácidos, como por exemplo a utilização de diuréticos, que aumentam a taxa de filtração glomerular, e também a excreção de hidrogênios a partir da urina. Outra condição, por exemplo, é a acidose respiratória, que consiste na diminuição do pH, mas agora relacionado ao aumento da pressão de CO2. Mas em que situação prática a gente pode observar isso? Em situações onde há uma hipoventilação pulmonar, elevando então a concentração de CO2 no plasma, como por exemplo nas pneumonias, em situações de asma, ou através do uso abusivo de substâncias que deprimem o sistema nervoso central, como o álcool e morfina. Temos ainda, entre esses distúrbios primários ácido-base, a alcalose respiratória, que consiste no aumento do pH. Mas em que situações? Em situações onde há uma hiperventilação pulmonar e, portanto, resulta numa diminuição da pressão de CO2. Em termos práticos, podemos citar crises de ansiedade e do pânico, no qual o indivíduo aumenta o ritmo de respiração pulmonar, e também através do uso de substâncias que estimulam o sistema nervoso central, como LSD. E vale lembrar também que pode haver uma combinação entre esses distúrbios ácido-base. A gasometria arterial é um importante exame que pode avaliar vários critérios, incluindo o grau de oxigenação, ventilação, bem como as condições ácido-básicas do indivíduo. A gasometria é um exame que requer muito cuidado, pois é extremamente sensível a variações, que podem ser influenciadas pelo mínimo contato da amostra com o ar atmosférico. Portanto, o cuidado deve ser desde a coleta, que envolve o cuidado com o paciente, uma asepsia, evitar contaminação, utilizar uma seringa heparinizada, e essa amostra, uma vez colhida, tem que ser imediatamente
analisada para evitar interferências futuras. Os parâmetros avaliados na gasometria incluem a faixa de pH, lembrando que aceitável para o pH sanguíneo é de 7,35 a 7,45, então qualquer alteração nessa faixa indica um distúrbio ácido básico importante. Avalia-se também a pressão de CO2, a pressão de oxigênio, a saturação de oxigênio, a concentração de íons bicarbonato e também um parâmetro importante que é chamado de excesso de bases, né, que tem uma variação que vai de -3 a +3. Mas o que isso indica de fato? Se eu tenho um BE menor que -3, isso significa que há uma perda excessiva de bases. Isso pode resultar num distúrbio primário do tipo acidose metabólica, mas também pode estar associado a uma alcalose respiratória com compensação metabólica. O que isso significa? Significa que para essa situação, o organismo está perdendo bases para compensar a redução da pressão de CO2. Agora, o BE aumentado, né, ou seja, acima de +3, pode indicar um distúrbio primário do tipo alcalose metabólica ou uma outra situação que reflete uma acidose respiratória com compensação metabólica. Então, nesse caso, o organismo está retendo bases para compensar o aumento da pressão de CO2. Agora, em se tratando de acidose metabólica, há um parâmetro muito importante para se avaliar, que é chamado de anion gap. Então, antes de falar do anion gap, é importante ressaltar que há um equilíbrio entre cargas positivas e negativas. Então, as cargas positivas são representadas pelo sódio e as cargas negativas pelos íons cloreto e bicarbonato. O restante, que é chamado de anion gap, significa a somatória dos demais ânions plasmáticos. Então, quando eu tenho uma situação de acidose metabólica, é importante avaliar o que está levando, né, a essa acidose, e isso pode ser o anion gap pode ser um parâmetro que vai auxiliar na conduta melhor para aquele indivíduo. Então, se eu tenho alteração do anion gap, eu posso ter duas condições de acidose metabólica, ou uma acidose metabólica com anion gap aumentado, ou uma condição de acidose metabólica hiperclorêmica. Então, as condutas utilizadas nessas situações são diferentes. O anion gap é somado a partir, então, o sódio menos, né, a somatória entre o cloro e bicarbonato. Então, os valores de referência estão entre 3 e 10. Bom, e quando eu tenho, então, uma acidose metabólica com anion gap aumentado, né, o que isso pode significar? Então, lembrando, se é uma acidose metabólica, eu tenho uma redução no pH e eu tenho, invariavelmente, uma diminuição de íons bicarbonato. Só que não há um equilíbrio. Então, aqui a gente observa que alguma coisa está sendo adicionada ao sistema. Então, nesse caso, quando eu tenho um anion gap alterado, ou seja, aumentado, utiliza-se um mnemônico, que é o CULT, que vai ser importante para a conduta terapêutica. Então, o C significa cetoacidose, o U, uremia, o L, lactato e o T, tópico. Assim, se houver um incremento de cetoácidos, isso pode indicar um diabetes mellitus de tipo 2 descompensado. No entanto, pode haver uremia, o que indica um problema renal avançado. Pode ainda estar associado ao lactato, e aí a gente já viu que isso pode ser inerente a um choque séptico, uma vez que as bactérias realizam, um metabolismo anaeróbico, resultando no aumento, de lactato. E aqui vale lembrar que é importante avaliar de hora em hora o clearance de lactato. E ainda pode indicar uma intoxicação importante. No entanto, a acidose metabólica pode estar relacionada com incremento de íons cloreto. Então, a gente observa aqui que os anion gaps estão mantidos, há uma redução importante dos íons bicarbonato, que é uma premissa para uma acidose metabólica. No entanto, há um acúmulo de íons cloreto, resultando no desequilíbrio entre cargas positivas e negativas. Então, nesse caso, a acidose metabólica está diretamente associada à saída do bicarbonato, que é muito comum numa condição clínica como as diarreias.
Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês que, né, o annual gap é importante, né, para monitorar e avaliar qual a melhor conduta a ser tomada com o paciente. E em relação à própria acidose metabólica, lembrar o seguinte, que a acidose ela altera muitos parâmetros bioquímicos importantes nas células, dentre os quais há depressão de ATP, disfunção mitocondrial, alterações na homeostasia de cálcio, excesso na produção de radicais livres e alteração da síntese proteica. Se isso não for revertido, a célula irá evoluir para um quadro de lesão irreversível e morte celular. Então, a acidose metabólica é uma condição clínica extremamente relevante. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não deixem, né, de colocarem o seu like, comentários se necessários. E aqui, então, finalizamos esse assunto que avalia a importância, né, dos rins para a manutenção do equilíbrio ácido básico a partir do processo de secreção tubular. Até mais, pessoal!